Existe um momento silencioso na vida de quase todas as pessoas. Um momento que não aparece em fotografias, não aparece em vídeos e quase nunca é dito em voz alta. Mas ele acontece. Talvez aconteça numa noite comum. Talvez aconteça enquanto você está voltando do trabalho. Talvez aconteça enquanto você olha as redes sociais ou quando encontra um velho amigo depois de muitos anos. É o momento em que um pensamento atravessa sua mente. Um pensamento simples, mas profundamente desconfortável. Será que eu estou ficando para trás? No começo, você tenta ignorar. Afinal, todo mundo tem seu próprio ritmo na vida. Todo mundo tem suas próprias circunstâncias. Mas aquela sensação não desaparece. Ela volta. Volta quando você percebe que algumas pessoas da sua idade parecem estar avançando mais rápido. Volta quando você vê alguém comprando uma casa, abrindo um negócio, investindo, construindo algo, enquanto você ainda está lutando para manter tudo funcionando. E então surge outra pergunta silenciosa. Onde foi que eu errei? A verdade é que a maioria das pessoas nunca planejou realmente ficar para trás. Na verdade, a maioria começou exatamente como todo mundo, com esperança, com planos, com a sensação de que o futuro seria melhor. Quando somos jovens, acreditamos que o tempo está do nosso lado, que temos décadas pela frente, que sempre haverá outra oportunidade. Por causa disso, tomamos decisões que parecem pequenas no momento, decisões que parecem não ter grande impacto. Mas o tempo tem uma característica curiosa. Ele transforma pequenas decisões em grandes consequências. No início da vida adulta, quase ninguém pensa profundamente sobre dinheiro. O foco está em outras coisas: terminar os estudos, conseguir um emprego, construir relacionamentos, descobrir quem você é. E tudo isso é natural. Standing here at Mas sunset, enquanto isso I acontece, wondered about the um decisions that jogo led to this point. silencioso já começou. Um jogo que poucas pessoas percebem. O jogo do tempo e do dinheiro. Algumas pessoas começam a entender esse jogo cedo. Outras passam décadas sem perceber que ele existe. E essa diferença muda tudo. No começo, todos parecem estar no mesmo lugar. Todo mundo está começando. Todo mundo está tentando se encontrar. Todo mundo está apenas tentando sobreviver. Mas com o passar dos anos, os caminhos começam a se separar. Algumas pessoas começam a construir ativos. Outras continuam apenas consumindo. It's been too long. Algumas How are you? pessoas começam You look a like you're doing well. investir. I am. Outras The finance world has continuam been kind. vivendo apenas de salário. Algumas pessoas pensam no longo prazo. Outras estão presas no curto prazo. E no início, essa diferença é quase invisível. Você não percebe, porque os resultados demoram a aparecer. Mas o tempo não para. Os anos continuam passando. E pouco a pouco, a diferença começa a crescer. 5 anos passam. 10 anos passam. 15 anos passam. E então chega aquele momento estranho. Você encontra alguém que estudou com você. Alguém que começou no mesmo ponto. Mas a vida dessa pessoa parece completamente diferente. Ela fala sobre investimentos, sobre liberdade financeira, sobre projetos próprios, enquanto você ainda sente que está apenas tentando acompanhar. Esse momento pode ser desconfortável, porque ele força a gente a encarar algo que preferimos evitar. Talvez a vida não esteja avançando na direção que imaginamos. Talvez estejamos apenas repetindo o mesmo ciclo. Trabalhar, receber salário, pagar contas, esperar o próximo mês e repetir. Esse ciclo é tão comum que parece normal, mas existe uma diferença enorme entre normal e ideal. A maioria das pessoas vive dentro desse ciclo por décadas,
porque nunca pararam para questionar, nunca pararam para olhar o sistema de fora. Porque quando você está dentro de algo, é difícil perceber o que está acontecendo. Imagine uma esteira rolante. Se você está parado em cima dela, tudo parece normal. Você está se movendo, você está caminhando, você está fazendo esforço. Mas se alguém olhar de fora, vai perceber que você não está realmente saindo do lugar. Esse é um dos maiores desafios da vida financeira moderna. Muitas pessoas trabalham extremamente duro, mas esse esforço não está construindo liberdade, está apenas mantendo o sistema funcionando. E existe um motivo para isso. O sistema financeiro moderno foi desenhado de uma forma muito específica. Ele recompensa quem possui ativos e paga salários para quem vende tempo. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de décadas cria mundos completamente diferentes. Pense em duas pessoas. Ambas trabalham duro, ambas são inteligentes, ambas são dedicadas. Mas uma delas aprende algo importante cedo. Ela entende que salário é apenas o começo, não é o objetivo final. Então ela começa a fazer algo diferente. Ela separa uma parte do que ganha, investe, constrói ativos, talvez lentamente no começo, talvez com pequenas quantias, mas com consistência. Enquanto isso, a outra pessoa continua vivendo normalmente. Ganha dinheiro, perde dinheiro e segue a vida. No início, a diferença entre elas parece insignificante, quase invisível. Mas o tempo transforma pequenas diferenças em resultados gigantescos. Isso acontece por causa de um fenômeno poderoso chamado juros compostos. Albert Einstein teria dito uma vez que os juros compostos são a força mais poderosa do universo, porque eles permitem que pequenas quantidades cresçam de forma exponencial ao longo do tempo. Mas existe um detalhe importante. Os juros compostos precisam de duas coisas para funcionar: consistência e tempo. Sem tempo, o efeito é pequeno. Com décadas, o efeito é transformador. Esse é um dos segredos silenciosos da riqueza. Raramente ela é construída de forma repentina. Na maioria das vezes, ela cresce lentamente, ano após ano, década após década. Enquanto isso, quem vive apenas de salário enfrenta um problema invisível. O tempo não está trabalhando a favor, está apenas passando. Cada ano que passa significa mais um ano de esforço, mais um ano de trabalho, mais um ano dependendo do próximo pagamento. E quando alguém percebe isso tarde demais, a sensação pode ser difícil, porque não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo. E tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Standing here at Sunset, pode ser I wonder recuperado. about the decisions that led to this Oportunidades point. podem surgir novamente, mas anos da vida não voltam. E é por isso que aquele momento de consciência pode ser tão poderoso. O momento em que alguém percebe que talvez esteja ficando para trás. Porque esse momento pode se transformar em duas coisas. Pode se transformar em frustração ou pode se transformar em mudança. Algumas pessoas escolhem ignorar. Elas continuam vivendo exatamente da mesma forma, porque mudar exige esforço, exige aprendizado, exige sair da zona de conforto. Mas outras fazem algo diferente. Elas usam esse desconforto como combustível. It's been too long. Elas How are you? começam a estudar like you're doing well. dinheiro, começam a I am. The entender finance world has como been os kind. investimentos funcionam, começam a fazer perguntas que nunca fizeram antes. Perguntas como: por que algumas pessoas acumulam riqueza enquanto outras passam a vida inteira trabalhando? Qual é a diferença entre essas duas trajetórias? Existe um caminho diferente? E quando essas perguntas aparecem, algo começa a mudar. A pessoa começa a perceber que dinheiro não é apenas sobre trabalhar mais, é sobre estratégia,
é sobre construir sistemas, é sobre usar o tempo de forma inteligente. Talvez isso comece com algo pequeno. Talvez seja economizar uma parte do salário, talvez seja aprender sobre investimentos, talvez seja iniciar um projeto paralelo. Mas cada pequena ação cria uma direção, e direção é mais importante que velocidade, porque alguém andando lentamente na direção certa, eventualmente chega a um lugar diferente, enquanto alguém correndo na direção errada continua preso no mesmo ciclo. Essa é uma das verdades mais importantes sobre dinheiro. Não se trata apenas de quanto você ganha, se trata de como você usa o que ganha. Algumas pessoas ganham muito e ainda assim não constroem riqueza. Outras ganham valores modestos, mas constroem patrimônio ao longo do tempo. A diferença raramente está na renda inicial. Ela está nos hábitos, nas decisões repetidas ao longo dos anos. E talvez o ponto mais importante de todos seja este: nunca é tarde demais para mudar de direção. Mesmo que alguém perceba aos 30, ou aos 40, ou até mais tarde, ainda existe tempo para construir algo diferente, porque o futuro ainda não aconteceu. E o futuro sempre começa com decisões tomadas hoje. Talvez pequenas decisões, Standing here at talvez sunset, decisões que I parecem wondered about the decisions that led insignificantes, to this point. mas que ao longo do tempo constroem algo muito maior. E talvez um dia, anos no futuro, você olhe para trás novamente, mas dessa vez com uma sensação diferente. Não a sensação de que ficou para trás, mas a sensação de que escolheu um caminho diferente, um caminho que transformou tempo em liberdade. Porque no final das contas, o verdadeiro objetivo do dinheiro não é acumular números, é conquistar algo muito mais valioso: a liberdade de viver a vida de forma consciente. E tudo começa com uma pergunta simples, uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. It's been too long. Se How are você you? continuar You look like you're doing well. exatamente no caminho em que I está am. The hoje, finance world has been kind. onde sua vida financeira estará daqui a 10 anos? E talvez a pergunta ainda mais importante seja: o que você pode começar a mudar a partir de hoje?